meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo hoje é estresse, ansiedade, cansaço e raiva. Pois é, uma coisa ruim acaba puxando outra coisa ruim, e é assim mesmo. Se nós não buscarmos o equilíbrio, não buscarmos nos restabelecer emocionalmente o mais rápido possível de um evento negativo, quanto mais a gente pensar, quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente vai sentir, mais vai demorar para a gente se libertar, né? E esse estresse acaba gerando ansiedade, acaba gerando cansaço, que pode desencadear raiva, tristeza, impaciência, e uma coisa alimenta a outra e você fica nesse ciclo de mal-estar. E para a gente evitar essas emoções, dentre outras coisas, depende muito, de extrema importância, que tipo de alimento a gente coloca para a nossa alma, para o nosso espírito, com que frequência nós estamos nos alimentando nosso espírito e a nossa alma com conteúdos que possam realmente gerar transformação, gerar mudança, libertação, gerar cura. E a emoção, né, segundo a psicologia, é a resposta do nosso corpo perante um estímulo externo, é a reação da nossa alma e na maior parte das vezes ela é involuntária. Essas reações no nosso estado ditam mudanças rápidas nos nossos corpos, que isso ocorre normalmente através de uma ameaça, uma recompensa, uma história, um reencontro. E essas emoções, elas são diferentes dos sentimentos, na verdade elas precedem os nossos sentimentos. E o sentimento, por sua vez, são as associações mentais que fazemos a partir de uma emoção. Então, essa emoção vai gerar esses sentimentos que vão ser externados, né, através de ações, através de gestos, de expressões faciais, de palavras. Então, eles são desencadeados, esses sentimentos, pelas emoções e coloridos pelos nossos pensamentos, por lembranças que estão inconscientemente, né, atreladas àquela emoção, né, que gerou aquele gatilho que trouxe à memória várias outras coisas, né, e trouxe sentimentos e trouxe pensamentos. Então, o que acontece? Nós retroalimentamos essas informações, situações com que nos deparamos, gerando um ciclo positivo ou negativo a partir dessa emoção. Gera esses sentimentos que remetem a pensamentos, que geram mais sentimentos que remetem a pensamentos. E se é algo negativo, isso só vai expandindo. Por mais que você tenha vivido uma situação negativa uma vez, talvez você possa até sentir raiva naquele momento, mas você pode sentir raiva ao longo do tempo, sentir até mais raiva, se você retroalimentar isso. E vai acabar se desdobrando em ações correspondentes, em ações negativas. Então a gente tem que ter muito cuidado para romper com esse ciclo, né, de informações negativas, das situações negativas. E a parte da nossa alma que tem essa capacidade, essa inteligência para romper com esses sentimentos, com as emoções negativas, são os nossos pensamentos, o nosso cérebro, né? Então, se a gente realmente decidir buscar o conhecimento para romper e buscar estratégias nos nossos pensamentos, buscando gerar novos padrões de pensamento, para que a gente busque argumentos os mais positivos possíveis para tentar entender as situações que ocorreram à nossa volta, a gente vai conseguir se sentir bem melhor, a gente vai conseguir realmente se libertar. Aqui, segundo um psicólogo, Paul Ekman, ele mapeou algumas emoções básicas universais: raiva, tristeza, desgosto, medo, alegria. E a partir dessas emoções, né, que surgem no nosso interior, vão surgir, né, outros sentimentos também nesse mesmo sentido, se nós não decidirmos romper com os nossos pensamentos. E para que a gente tenha consciência de tudo isso, tem um termo da psicologia que se chama autoconsciência emocional, que é um dos principais fundamentos da inteligência emocional, que faz com que a gente entenda as nossas emoções, os nossos defeitos. E o que eu acredito que a gente deve refletir, meditar, orar, ter humildade para reconhecermos os erros, identificarmos situações que despertam emoções ruins e buscarmos reprogramar o nosso cérebro, traçarmos estratégias de como reagir nesses casos e decidir mudar com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente se entender quais situações geram tristeza, quais situações geram estresse, quais situações geram ansiedade, quais situações geram raiva, e a gente se entender
E assim nós seremos capazes também de ensinar os outros como lidar conosco e a gente aprender também a se reservar em momentos que a gente não estiver se sentindo bem para evitar conflitos. Então, a gente se conhecer vai evitar uma série de conflitos internos e externos, né, com outras pessoas. Nós aprendemos a ter noção dos nossos pontos fortes e fracos, clarezas sobre nossos valores, sobre propósito, e vamos percebendo, além das nossas emoções, as emoções dos outros, e vamos aprendendo a lidar de forma mais inteligente e gentil com tudo isso. E também é importante dentro desse processo o autocontrole emocional, que é a habilidade da gente gerenciar essas emoções negativas em momentos estressantes, né, bem complicados, e é diferente de suprimir. A gente não deve fingir que não existe ou guardar aquela emoção ruim dentro da gente, mas a gente, através de processos, através de formas de pensar, a gente entender que aquelas pessoas ou naquela situação talvez a gente poderia agir da mesma forma que aquela pessoa, ou que a pessoa agiu daquela forma por ignorância, porque ela está com problemas emocionais mesmo, e a gente tentar minorar aquela situação para que a gente não fique guardando nessas emoções negativas. Vamos falar aqui então sobre 3 chaves para nos libertarmos dessas emoções que, na maior parte das vezes, nos corroem, nos paralisam e nos entristecem. Primeiro, alimentar o nosso espírito e alma com conteúdos que gerem transformação, fé, esperança e renovo. Se diariamente nós decidirmos nos encher com esses conteúdos, e nós desenvolveremos o amor, a paz, a empatia, e certamente a nossa vida ficará mais leve, aprenderemos a lidar com sabedoria, com o nosso eu interior em relação às pessoas à nossa volta. Em primeiro lugar, devemos enxertar a palavra de Deus em nossos corações para que ela frutifique e nos tornemos um com o Pai, e cada vez mais os pensamentos e sentimentos dele sejam transmitidos à nossa mente e ao nosso coração. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6,33. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja que mesmo que a gente esteja frutificando, Deus vai nos podar, ou seja, vai nos permitir passar por situações, por circunstâncias difíceis, lidar com pessoas difíceis, para que o nosso caráter seja provado mesmo, para que a gente persevere e se torne íntegro, para que nos tornemos sábios. Então, a poda ela é necessária, né? Em alguns momentos da nossa vida isso vai acontecer. Continuando aqui o versículo, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, de 1 a 5. A segunda chave é evitar se expor, se manter em ambientes negativos, evitar ficar perto de pessoas que extraiam a sua pior versão e, ao mesmo tempo, buscar ardentemente a sua transformação interior para ter cada vez mais inteligência emocional diante dessas situações. A gente realmente, se não tiver condições no primeiro momento, a gente deve se afastar de pessoas que extraiam o nosso pior, sentimentos ruins, atitudes ruins, até que a gente realmente tenha a capacidade de estar perto dessas pessoas novamente, se é que da vontade de Deus que a gente permaneça perto delas. Então a gente vai ter que sentir isso aí, né? Essa direção de Deus. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como os justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. 1 Coríntios 15:3. A terceira chave é: se cuide, descanse, tenha tempo de lazer, de exercício, de fazer coisas positivas que te tragam leveza de espírito e de alma. Porque para a gente realmente desestressar, para a gente ter tranquilidade, não ficar nesse ciclo de negatividade, a gente precisa repousar e fazer coisas realmente de que a gente gosta, porque senão a vida fica só obrigação, só responsabilidade, fica muito pesado. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e como não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Então a gente deve glorificar a Deus em tudo que a gente fizer, a gente deve se cuidar, né, do que a gente come, dos exercícios, e de tudo que a gente fizer, as obras, né, por meio do corpo.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, de 6 a 8. Se nós pensarmos dessa maneira, não haverá lugar, não haverá espaço para essas emoções negativas, né? A gente tem que aprender a pensar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. Quando se tivermos, né, essa confiança em Deus, da gente estar contente, não sentir de contentar-se, não ambicionar de maneira positiva coisas maiores e melhores, mas da gente aprender a andar com gratidão, esse estilo de vida de gratidão, e confiar que Deus proverá todas as coisas e que nele nós podemos tudo, a gente com certeza vai afastar essa tristeza, essa ansiedade, angústia. E o último versículo aqui: lancem sobre ele toda sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Se vocês depois quiserem rever esse vídeo para anotar os versículos, então vou recapitulando aqui as 3 chaves para nos libertarmos, ajudar nesse processo de libertação dessas emoções. É alimentar o nosso espírito e alma com conteúdos que gerem a nossa transformação e fé. Evitar nos expormos a ambientes e pessoas que extraiam a nossa pior versão e buscarmos a nossa transformação. E o terceiro é: se cuide, tenha tempo para você, de qualidade com você, com as pessoas que você gosta, faça exercício, faça coisas de que você gosta, um hobby, né, para que você tenha leveza de alma e de espírito. Esse vídeo fica por aqui. Se você não inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Deus te abençoe.